Olá, RPGista que andava de camisa preta de manga comprida no sol de 40 graus, tudo bom? Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre Vampiro a Máscara, um dos RPGs mais legais que eu já joguei e eu espero que vocês joguem também. Quem já jogou aí relembra um pouquinho como era jogar com vampiros. E vamos lá contar agora um pouquinho sobre o cenário do Vampiro à Máscara. O Vampiro à Máscara utiliza como base do seu cenário a mitologia cristã. Então vamos lá. Deus criou Adão do barro, criou Lilith do barro. Tá, você não acredita em Lilith? Esse aqui é o universo expandido, então. Criou a Lilith lá, teve aí um conflito de interesses, né? Digamos que não queria uma igualdade e não rolou. Aí Adão e Deus expulsaram Lilith para um lugar que depois eu vou falar que lugar foi esse. Aí, sim, Adão era divorciado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então vamos lá. Criou-se Eva da costela de Adão e eles tiveram dois filhos, né? Foram expulsos do paraíso, enfim, tiveram dois filhos, Caim e Abel. E Caim, por inveja, mata Abel. E Adão e Eva, que já tinham sido expulsos do paraíso, vieram, acho que, para cá. Caim foi expulso de cá. Então ele foi para um lugar chamado Terra de Nod. Onde fica a Terra de Nod? Ninguém sabe. E lá ele foi acolhido por Lilith, que já estava exilada por lá. Então, como primeira mulher de Adão, né, tal, é, também foi expulsa. Caim foi acolhido por ela. Deus então enviou três anjos para a terra de Nod para tentar conseguir um arrependimento de Caim. Enviou Uriel, Rafael e Miguel. E Caim se recusou a se arrepender de ter matado o irmão. E cada vez, cada anjo que ia lá e recebia uma negativa de Caim, esse anjo dava a ele uma maldição, né? Então Caim começou a ser amaldiçoado e Caim virou dessa forma, através dessas maldições, do primeiro vampiro. Então Lilith ajudou ele a lidar com essa maldição, ajudou ele a compreender e a como utilizar essa maldição de uma forma que seria vantajosa para ele, né? Como se fosse poderes que ele teria vantagens sobre-humanas através dessas maldições, né? Teoricamente. Então, depois que Lilith não tinha mais nada para ensinar para ele, ele julgou que Lilith não tinha mais nada para ensinar, ele pegou, foi embora. Abandonou Lilith e foi embora. Eu não achei no livro, no Vampiro à Máscara terceira edição, ou na internet eles tinham algum envolvimento amoroso, mas aparentemente não. Aparentemente eles não tinham nenhum envolvimento amoroso, né? Era basicamente professor e aluno, digamos assim. Então Caim vagou miserável pela terra durante muitos anos, até que ele encontrou uma cidade. Enfim, encontrou uma cidade que era umas cabanas, né, muito da mal feita, assim, bem precária, que tinha aí um cercado, uma cerca, uma divisão, que fazia daquilo a primeira cidade. E quando ele chegou, ele com aquelas habilidades sobre-humanas, esses poderes extraordinários, fizeram dele o rei dessa cidade. E ele reinou por alguns anos, tudo. E, bom,
Hoje a gente tem uma média de vida aí até ok, né? Vive aí uns 70 anos, mais ou menos. E... Mas naquele tempo, as pessoas viviam tipo 40 anos, a minha idade, já era tipo o ancião da vila. Então, o Caim ele começou a se sentir solitário, não tinha ninguém que acompanhasse a imortalidade dele, e ele sempre sozinho, né? Mas eu fico pensando que seria como um pet, né? Você humano cuida de um pet assim, né? Se afeiçoa a ele, de repente a vida do pet que é mais curta termina e você segue, né, com aquela tristeza de perder o pet. Imagino que para Caim tenha sido assim, a morte dos humanos, a morte que ele ia gostando. Então ele pegou e resolveu passar essa maldição adiante. Ele fez três proles, né? Três filhos, que foi Enoque, Vilá e Irade. Aliás, a primeira cidade, né? Essa primeira cidade ficou conhecida como cidade de Enoque. Enoque deu o nome à cidade. E assim como Caim matou Abel, uma das maldições que os anjos jogou sobre ele, se eu não me engano, foi Uriel que jogou essa maldição, foi que seus filhos estavam destinados a se destruir. Assim como ele destruiu Abel, ele, os filhos dele estavam destinados a se destruir. E o que aconteceu foi que os anos se passaram, aqueles três filhos do Caim, né, foi conhecida como a segunda geração, resolveram criar seus próprios filhos, para não se sentirem sozinhos. E com isso deu início à terceira geração. Só que eles começaram a passar a maldição para frente a rodo, né? Quando deu por si, a cidade já estava meio a meio, assim, meio humano, meio vampiros. E só que os vampiros, como tem essas vantagens a mais, né? Que no jogo é chamado de disciplina, como os vampiros têm esses poderes, essas vantagens sobre-humanas a mais, eles começaram a transformar os humanos em servos, né? Os humanos serviam os vampiros. Deus não gostou nada dessa história e mandou o dilúvio para acabar com tudo. Caim sobreviveu, a segunda geração sobreviveu e alguns vampiros da terceira geração sobreviveram ao dilúvio, né? Quando a água baixou, estavam lá, a cidade estava destruída, tudo, eles refizeram a cidade, que foi chamada de segunda cidade do mundo, e os humanos de lá, né? Porque os humanos aparentemente também sobreviveram à enchente, ao dilúvio, eles colocaram os netos, entre aspas, de Caim, a terceira geração, no controle. E aí começou a um querer mais que o outro, uma briga por poder, tudo, e eles começaram a usar os humanos como peça de xadrez. Como eles não eram imortais, né? Então essa busca por poder, eles começaram a não entrar em confronto direto um contra o outro, eles mandavam os humanos. Eles ficavam lá só manipulando. E com isso, eles, os vampiros de terceira geração, mataram seus criadores, mataram os vampiros de segunda geração, né? Como estava destinado a acontecer, num evento que seria conhecido como Jihad. A Jihad teve início, que é quando os vampiros iam lutar entre si e iam se extinguir. E Caim, dessa vez, não gostou, né? Porque a sucessão de acontecimentos, alguém sempre pega uma força superior que não gosta do que aconteceu. Então Caim não gostou de ter seus filhos destruídos por seus netos, entre aspas. E ele colocou uma maldição em cada um desses vampiros da terceira geração. Por exemplo, o Nosferatu, que era um dos vampiros, teve aparência horrenda, ficou feio, não poderia ser visto sem causar horror, asco.
ficou Repúdio, Malkavian, que era outro vampiro, ele perdeu a sanidade, ele ficou louco. E alguns em escalas menores, né? O Grangrel fica mais próximo da besta, de se tornar uma grande fera vampírica, deixar perder completamente sua humanidade. Então ele tem que tomar cuidado com isso. Então cada um teve aí sua, cada um da terceira geração teve uma maldição. E essa maldição, assim como os poderes, né, as disciplinas foram passadas, né, para gerações seguintes, as fraquezas, né, as maldições também. Então, quando você monta lá seu personagem, a fraqueza é essa que o Caim botou no ancião do clã que você foi escolher para jogar. E aí, os vampiros pegaram e, tendo início essa jihad, eles começaram a se preocupar muito com isso. E com assuntos que eu vou comentar só no próximo vídeo. Então, se você está gostando aí de saber um pouco mais sobre Vampiro à Máscara, se inscreve no canal, deixa seu like para eu continuar tagarelando aqui sobre vampiros de um RPG dos anos 90. E compartilhe com seus amigos e procurem aí que eu acho que vocês ainda encontram para jogar. Eu achei esse daqui sendo vendido meio que aleatório no centro de São Paulo, no chão. Então é isso, gente. Continuem comigo que no próximo vídeo um pouco de como foi essa expansão vampírica pelo mundo. Até o próximo. Um beijo para vocês.